Olá, eu sou o Luiz, estamos de volta aqui com mais um XR Vídeo, depois de um tempinho, né? Muito trabalho, e aí eu não tenho conseguido aí, mas vou tentar, à medida do possível, voltar aí com os vídeos semanais com os conteúdos legais aí que eu acho que eu consegui preparar ao longo desse mês aí de abril, e eu acho que vai dar uma agregada boa aí pra galera. Então, no vídeo dessa semana eu vou falar de uma coisa talvez um pouco diferente, né? Não vai ter R nesse vídeo, vai ser um vídeo mais conceitual aí, porque eu vou falar um pouco de planilha de dados, banco de dados. Eu tinha um colega lá na pós-graduação, no pós-doc, que é o Thiago Silveira, o Dr. Thiago Silveira, e ele, quando ele entrou lá, ele detectou que muitos alunos e muitas alunas que iam com dificuldade de conversar com ele. Na verdade, a dificuldade estava um pouco antes, né? Na hora de, eu não sei fazer o gráfico, não sei fazer análise, o que eu faço aqui? O pessoal não tinha noção de como montar uma planilha. A planilha estava, assim, terrivelmente cheia de problemas, né? E aí, depois eu comecei a reparar isso também, né? Eu comecei a ver que tem muita gente que tem dificuldade de montar uma planilha, né? E às vezes não é nem dificuldade de montar, até a montagem da planilha não tá assim tão ruim, mas tem pequenos detalhes que podem te atrapalhar na hora de você ir fazer uma análise, puxar para o R aquele arquivo para trabalhar, né? Ou quando você vai trabalhar com outras pessoas, né? Hoje em dia está muito recorrente aí, grupos de trabalho, projetos são cada vez maiores, né? Os projetos de pesquisa envolvem muitos pesquisadores, muitos grupos de pesquisa, então é muito comum ter aquela planilha compartilhada onde todo mundo vai alimentar. E aí, se você não tiver uma organização que todo mundo entenda, se você fizer aquela planilha só para você, que só você entende, não tem como trabalhar todo mundo junto, e isso pode ocasionar problemas, pode ocasionar duplicação de informação errada, e depois, para resgatar, às vezes dá um trabalhão. Eu resolvi montar esse vídeo, gravar esse vídeo aqui, com algumas dicas, né? Falar um pouco da diferença da planilha para um banco de dados, né? Como organizar um, como organizar outro, diferentes formatos, né? O que não fazer, eu mostro muito o que não fazer, o que eu não recomendo, mostro planilhas minhas lá da época da graduação, que assim, claro, eu já até, vamos dizer assim, que eu mexia muito bem no Excel, mas assim, a gente não tinha essa noção para fazer as análises depois, não usava o R na época, mas mesmo para fazer em outros programas estatísticos que a gente usava na época, não era o mais adequado, né? Aquela coisa de misturar, vou dando um spoiler aqui, misturar planilha com gráfico, tudo na mesma coisa lá no Excel, não é legal. Então eu vou dar várias dicas do que não fazer, como tratar certas coisas que podem acontecer, certos acontecimentos que você pode aparecer, tá, e o que eu faço agora? Então tentei pensar em várias coisas aí e coloquei nesse vídeo. Então acho que é um vídeo que vai te ajudar bastante aí se você está começando a trabalhar com pesquisa, né, ou com... Dependendo da sua área, aí você vai coletar dados, aí não sabe muito bem como que vai montar a planilha, porque não sabe muito bem o que vai fazer depois. Então já vou te dar várias dicas nesse vídeo para você poder montar a sua planilha e evitar dores de cabeça futura, beleza? Então vamos lá, vai ser um vídeo mais conceitual, né, com exemplos e mais uma conversa. Não precisa abrir seu R, preparar seu R, porque não vai ter R nesse vídeo da semana, beleza? Vamos lá. Então, como eu falei na introdução ali, né, os principais objetivos, né, desse vídeo é nós sabermos a diferença entre uma planilha e um banco de dados, né? Conhecer os principais formatos usados em ecologia, principalmente, mas com certeza isso aqui vai servir para outras áreas do conhecimento aí, para você conseguir organizar o seu, os seus bancos de dados, para você fazer suas análises, né? Eu acabo dando muito exemplo de ecologia porque eu sou da área da ecologia, então acaba acontecendo isso. A gente sempre cai mais para a nossa área de atuação. Como criar um banco de dados utilizável por outras pessoas? Hoje em dia, mais do que nunca, né, os trabalhos multilaboratórios, multi-equipes, né, a gente está cada vez mais trabalhando aí multidisciplinares, né, trabalhos transversais, onde você vai juntar várias áreas do conhecimento, inclusive. Então, a gente acaba montando bancos de dados que vão ser utilizados por várias pessoas. Então, a gente não pode montar ele de uma forma que só quem montou entende, né? Então, é importante a gente ter essa ideia do banco de dados que pode ser utilizável por outras pessoas. E mais ainda, se a gente for além disso, uma outra fator importante para a gente ter isso em mente quando vai montar um banco de dados, é que cada vez mais
ou é exigido ou tem se tornado um praxe, né, você depositar o seu banco de dados, né? Você publicou um trabalho e você deposita aquele banco de dados que você usou no trabalho publicado na forma de um artigo científico num repositório de dados aí, tem vários repositórios, né? Pelo menos na área da ecologia, da oceanografia, né? Tem muitos bancos de dados, eu acredito que tem aí para outras áreas do conhecimento também. Então, para você também colocar lá, então aí mais do que nunca vão ser utilizados esses dados por outras pessoas que você não faz nem ideia, né? Então é importante criar esse banco de dados que pode ser utilizado por qualquer um. E saber o que fazer e o que não fazer na montagem do seu banco de dados. Tem alguns detalhes, às vezes meio bobos, assim, mas são importantes porque a gente não se dá conta e depois faz algumas coisas erradas e depois dá um trabalhão. Você tem um retrabalho enorme na hora de fazer análise, né? Que daí você não pode usar o banco de dados daquela forma. Então, alguns problemas, né, de planilhas e bancos de dados desorganizados. Então, como eu sempre falo, assim, muita gente aparece, às vezes, com dúvida, né? Pessoas que me procuram para atendimento, ou alunos, alunas, né, de cursos que eu dou, disciplinas, me procuram com dúvidas porque não conseguem enxergar que gráfico que vai poder montar para explorar os dados, qual a análise, né, não conseguem entender o delineamento. Então, tudo isso, muitas vezes, a origem está na desorganização ou nos problemas com a montagem da planilha do banco de dados. Então, as pessoas não conseguem enxergar quais gráficos que podem ser criados para explorar os dados e exibir os resultados, porque a planilha está montada de um jeito tão assim contraprodutivo, vamos dizer assim, dessa forma, que você não consegue nem relacionar, olhar para ela e pensar qual gráfico que vai montar. Esses problemas também podem dificultar, como eu falei, no entendimento do próprio delineamento do estudo, né, e a aplicação dos métodos de análise. Então, as pessoas têm dificuldade de saber como é que eu vou analisar isso agora, porque a planilha está montada de um jeito lá que não ajuda. Gera retrabalho, criando muitas planilhas, arquivos repetitivos, né, repetidos, né, e podem resultar em erros mortais para o seu trabalho. Imagina assim, você chegar lá no final, já analisou tudo, escreveu o resultado, já está indo para discussão e você olha que tem um erro assim mortal, vamos dizer assim, no seu trabalho, você tem que voltar atrás e fazer tudo de novo. E às vezes isso pode ser originado por problemas de montagem do banco de dados. E, no geral, né, pensando no trabalho científico, ou até um trabalho técnico, né, a gente tem uma estrutura que ela é um processo, né? Você tem lá a coleta, processamento, análise de dados, e depois a redação do trabalho, do relatório, do artigo científico. Esse link, né, entre essas etapas do processo, ela fica bem prejudicada se você parte de um banco de dados desorganizado ou de uma planilha com muitos problemas, né, que você não consegue. Aquilo ali sempre vai te dar problema para você fluir nesse trabalho, nesse fluxo, nesse processo aí. Então, pensando nele como um processo, né, trouxe umas fotos, exemplos aqui, claro, da minha área, porque área que eu já atuei no doutorado, né, e área de atuação, porque é o que a gente tem, a gente acaba usando sempre de exemplo o nosso. Então, se a gente tem um projeto, que é aquele primeiro momento assim que a gente despende muita energia pensando, né, lendo, vai escrevendo, e você vai amadurecendo a ideia, né, do trabalho que você vai realizar. Depois você parte para a coleta. Então, na coleta, pode ser que você use algum tipo de equipamento muito elaborado, mas você eventualmente vai coletar diferentes tipos de dados, né, com diferentes equipamentos. Aqui, um exemplo, uma coleta no navio oceanográfico, a gente tem coleta de organismos, né, que estão na água, então tem uma rede para filtrar esses organismos. Nós temos um equipamento aqui chamado CTD, né, que ele baixa e você, né, tem um guincho que baixa isso aqui na água do mar e você vai medindo em diferentes profundidades de forma contínua, assim, né, temperatura, salinidade, vários outros parâmetros, né, importantes ali da coluna d'água. E aí depois tem uma etapa, né, que é o processamento, né. Alguns trabalhos têm esse processamento, outros já vão direto para a parte de tabulação dos dados, mas muitas vezes tem trabalhos que tem essa etapa do processamento, né, ou vai para o microscópio, vai para o laboratório, essas águas, coleta água e faz diferentes processamentos para obter
diferentes variáveis, enfim. Diferentes áreas do conhecimento vão ter diferentes formas de processamento dos dados. E aí a gente tem aqui a parte de tabulação, que é a nossa, vamos dizer, nossa grande interrogação nesse ponto. E aí a gente pode ir para a parte de diferentes análises, né? Que eu coloquei, por exemplo, uma ordenação, mas, enfim, podem ser diferentes análises aí que você vai aplicar com esses dados, desde um teste de que quadrado, talvez mais simples, para testar uma tabela de contingência, até uma análise multivariada, ou um modelo linear generalizado de efeito misto, enfim. Então, a organização prévia, né? A organização prévia da planilha de campo, ela vai ajudar. Você imagina que você vai para o campo e você anota lá num papel qualquer. Então, cada vez que você vai, cada pessoa que vai no campo, traz um conjunto de informações diferente, falta informação, aí você já vai ter problema no seu banco de dados perdidos. Então, é muito importante você montar, né, previamente uma planilha de campo, né, esse aqui é um exemplo, né, daquele cruzeiro que eu mostrei ali do navio, uma planilha de campo onde a gente anotava algumas informações importantes, né, para cada estação oceanográfica, ou seja, cada ponto que a gente parava para fazer uma amostragem. Então tinha várias informações importantes para serem anotadas. E depois nós tínhamos uma planilha de processamento, né? Então, como tem um processamento para quem trabalha com zooplâncton, né? Tem um processamento mais demorado, né? Tem várias etapas ali no processamento, então é importante também você ter uma planilha para o processamento dessas amostras, né? Para também não faltar nada. Às vezes essa planilha aqui, essas duas, vamos dizer assim, estão juntas numa só. E às vezes, né, por exemplo, tem gente que trabalha com mergulho, né, e faz censo visual de peixes ou de outros organismos, né, do bentos, né, e eles já trazem tudo mais pronto, né, não tem essa etapa de processamento em laboratório, é chegar no laboratório e planilhar os dados. Então essas planilhas já são, vamos dizer assim, uma só, anota tudo no campo e anota já quais espécies que viu, quais os tamanhos, vai anotando várias coisas e depois faz o processamento, né. Tem outros que tiram fotografias e analisam essas fotografias, então também gera uma planilha de processamento, todo um trabalho de processamento mais elaborado. Tem gente que filma, então tem que olhar o filme depois, os vídeos, né? Foto-identificação. Então tem diferentes tipos de coleta, vão gerar diferentes planilhas de campo e diferentes planilhas de processamento, ou uma coisa só, mas o importante é que você tenha isso bem organizado previamente, com todas as informações que você precisa, para na hora de montar o banco de dados não ficar faltando nada, né? Dados, uma das coisas mais terríveis em análise de dados são os dados perdidos. Atrapalha bastante. Então, se puder evitar isso ao máximo nas etapas de coleta e processamento, melhor. Então, aqui um banco de dados, já botei aqui até não faça isso, um errado aqui. Uma planilha, né? Vamos dizer assim, aquela planilha. Essa aqui é uma planilha que eu montava na minha graduação. Aqui eu tenho o verdadeiro carnaval aqui, né? Tudo misturado. Então, eu tenho planilhamento de dados, mais organizados assim, bota essas cores, formatação, isso aqui é muito legal até para a gente olhar e ajudar um pouco, mas assim, não ajuda, assim, na verdade, para um programa como o R, né, vai fazer a mínima diferença, né? Mas essas, por exemplo, aqui eu deixei uma linha em branco para botar essa faixa azul, isso aqui vai atrapalhar, né? Porque é uma linha de dados que não tem nada. Mas eu não conseguiria importar isso aqui para o R nunca, porque olha só a salada que eu tenho aqui. Eu tenho dados das coletas, então as informações aqui de cada uma. Essa coluna aqui com C1, tudo unificado também não ajuda em nada, não serve para nada isso aqui, com a data aqui embaixo. Aí eu tenho uma planilha de média e desvio padrão, então tenho aqui estatística descritiva junto, né? Aí eu tenho o gráfico, né? O gráfico já dessa média, desse desvio aqui. E depois eu tenho uma outra planilha de outras coisas, com outras planilhas de estatística descritiva, então tudo errado aqui, né? Uma planilha daquelas assim que a gente tem que evitar ao máximo. Outro exemplo aqui também, do mesmo trabalho, então tem vários gráficos, várias estatística descritiva. Isso aqui no R a gente faz tudo direto lá com o banco de dados e já gera as tabelas, gera as figuras. Não precisa fazer isso mais, isso aqui dá um trabalhão e fica bem difícil depois de você se organizar. E tirar essas informações e colocar no trabalho, né? Aqui já, carinha feliz, né? A gente já tem algo mais em formato de banco de dados. É um banco de dados bem completo, esse aqui é bem complexo também. Não precisa talvez chegar nesse ponto sempre, né?
ver aqui ele está com 7.600 e poucas linhas e vai embora. Mas é um formato já bem de banco de dados isso aqui. Então, cada variável é uma coluna. Eu vou explicar isso um pouco mais para frente. A gente, às vezes, tem necessidade de repetir algumas informações na coluna para entrar com uma variável importante que vai mudando naquela amostra. Vou mostrar isso. Então, aqui já é o banco de dados, a carinha ficou mais feliz. Então, o interessante no banco de dados é a gente ter esse formato longo, né, que são onde nós temos informações hierárquicas. Então, formato longo ou de lista, né? A gente vai encontrar essas denominações. Então, as informações são hierárquicas. Como, por exemplo, aqui. Isso aqui é um banco de dados, eu excluí, né, para botar aqui algumas as informações repetidas aqui, para ficar mais fácil de visualizar. Então, por exemplo, aqui eu começo com o dia, então eu tenho a primeira linha, o cabeçalho, a segunda linha, eu entro com a primeira amostra aqui, que é essa aqui, ó, que é o número da amostra, 107. Então tem algumas informações aqui de dia, mês, ano, hora, minuto. Com relação a data e hora, é interessante você entrar assim dessa forma, mas precisar junto também é interessante você ter a formatação de data e hora, né? Aí aqui, latitude, longitude, profundidade, distância, temperatura, salinidade, e vão várias informações gerais. Depois, aí eu tinha nessa amostra, eu coletei e foram identificadas larvas de peixe, né? Então, eu vou entrando. Então, na amostra 1, nessa amostra 107, na primeira amostra, eu identifiquei esse carinha aqui, ó, Pleuronec. São os Pleuronectiformes. E aí não consegui identificar mais nada, tinha uma larva. Aí eu tenho uma outra linha aqui com Gobide. Então é uma outra linha da mesma amostra. Então repete todas essas informações aqui e vem a informação do Gobide e quanto que identificou dele. Depois vem do Cianide, depois do Brevortia, depois do Engraulis. Aí quando termina a amostra, aí sim eu começo com novas informações da amostra. A amostra 108 e assim vai. E aí eu vou colocando para cada linha é uma espécie que eu identifiquei com o seu valor, ou pode ser uma outra, né, depende do que vocês trabalham, pode ser uma outra informação. Então, esse é o formato longo, né, onde as informações são hierárquicas, né? Porque isso tudo aqui está dentro dessa mesma amostra, então essas informações vão ser todas repetidas porque elas correspondem a todas essas linhas. Então, vai ficar assim, ó, né, ou na verdade, o banco de dados. Ó, 107, eu repito todas as informações de 107, datas, vamos ver que é tudo a mesma coisa. Pode dar um pause no vídeo e olhar, ó. Tudo repete aqui até começar o 108. Aí mudou a amostra. Mudou minha observação, né? O meu ponto de coleta. Então eu tenho todas as informações de 108. E aqui começou a 109, aí começa a mesma coisa, 110, e assim vai. Então esse aqui é o formato longo de lista, né? É um formato mais, vamos dizer assim, completo de banco de dados, né, que a gente pode imaginar. Aí humanos versus computadores, né, planilha com análise, né, voltando àquele exemplo que eu estava mostrando lá, então isso aqui não é, né, para o programa, lá para o R ou para qualquer outro programa de análise, isso aqui é uma bagunça, né, ele não vai conseguir ler essa planilha, ele precisa disso aqui. Aí daqui ele vai fazer as análises todas, mas isso aqui ele não consegue, né, então planilha com análise não é uma boa pedida para você que quer organizar seus dados como um banco de dados para todas as pessoas poderem usar. Anotações na planilha também não é algo interessante. Ó. Vejam que aqui eu tenho uma planilha até que está ok, né? Organizada em banco de dados, assim. E aí coloquei aqui, ó. Primeiro pintou aqui de cinza para o R, ou para programas como R, assim, né? Tipo Python e outros. Isso aqui não quer dizer nada. Aí aqui eu botei uma legenda, ó. O cinza significa que a média é a média dos dados daquele mês. Então eram dados perdidos que foi feita a média daquele mês ali. Essa anotação vai atrapalhar tudo. Então, não usar anotações na planilha, no banco de dados onde você tem os dados. Né? Isso aqui vai dar problema, porque o programa de análise de dados como o R, ele vai ver isso aqui como uma coluna de variável, que não tem valor nenhum aqui, não tem valor nenhum para baixo, só tem esse aqui. Isso aqui é aí fica uma confusão, na verdade. Então, o que a gente deve fazer? Aqui só dando um zoom, né? Para mostrar um zoom maior aqui, ó. Então botou aqui essa anotação, isso aqui não se faz aqui porque vai te dar problema. O certo é você criar uma aba de controle de versão ou de notas, né, na sua planilha. Então eu poderia ter aqui, ó, planilha 2 seu banco de dados, e aqui eu tenho uma planilha, uma aba notas. Então, por exemplo, eu vou criando aqui, eu coloco uma coluna com a data, a ação ou a anotação, o que foi feito, né, e o responsável. Então no dia 6 de maio
foi inserido NA, né, que representa Not Available, né, para o R, talvez outros programas também usem essa notação, para os dados perdidos, dados que faltam na planilha. Então a pessoa foi lá, o Pedro, né, botou o nome dele aqui, ele que fez isso, inseriu o NA nas células em branco. Pronto, está anotado. Qualquer pessoa que pegar e abrir a planilha depois, digamos que essa planilha está compartilhada no Google Drive, nesse banco de dados, então ela vai entrar lá e vai ver, pô, agora tem um monte de NA aqui, tá, dia 6 o Pedro colocou. E do dia 12 do 5, tinha uma dúvida com relação aos valores discrepantes, né, os outliers, a Jéssica foi lá e conferiu tudo. Então, a pessoa que entrar lá agora já sabe que os outliers que estão lá estão ok. São outliers verdadeiros, não são outliers gerados por erro de digitação, ou erro de medição, erro de leitura no processamento. A Jéssica já conferiu tudo. Aí no dia 20 do 5, a Maria foi lá e inseriu os valores das variáveis físico-químicas de uma nova campanha. Então ela pegou no banco de dados, na sequência lá ela inseriu novas linhas, novas amostras, novas datas, novas medidas de variáveis físico-químicas de uma nova campanha. Então ela complementou o banco de dados. E aí quem entrar lá já vai ver que tem uma nova versão e quem fez essa atualização foi a Maria. Então tudo vai sendo anotado aqui, fica como se fosse um histórico do banco de dados, né? Todas as ações que foram realizadas nele, quem que fez, quando que foi feito, então fica bem bom assim de controlar para trabalhar com várias pessoas. E tem mais, até eu já vi assim equipes grandes trabalharem com planilhas compartilhadas. E aí o que acontece? Digamos, cada dia desse, cada ação dessa gera uma nova, vamos dizer assim, um novo arquivo, né? Aí coloca lá a atualização, data, hora, pode botar até o nome da pessoa no arquivo. Então, se precisar, né, achar que precisa, porque se precisar resgatar uma versão anterior, se a pessoa fez uma atualização toda errada, algum problema lá que, vamos dizer assim, estragou o banco de dados, você tenha a versão anterior, né, se for o caso. Um erro grosseiro, né? Tem um erro grosseiro que às vezes aparece, né, que é juntar informações em uma variável. Então a pessoa vai lá e coloca assim, ó, coordenadas. E coloca a longitude e a latitude junto. Longitude barra latitude. Eu ainda coloquei já em decimal. Tem gente que vem e coloca aquela medida do grau, hora, minuto, né? Grau, minuto, segundo, né? Grau, minuto, segundo. Para um e para o outro na mesma coluna. Não serve para nada, né? A gente só uma informação que está ali, mas você efetivamente não consegue usar. Então, não juntar informações na mesma coluna. Cada informação é uma variável, cada informação é uma coluna. Então, eu tenho uma coluna para longitude, tenho uma coluna para latitude. Então, esse é o correto. Não coloca junto. Coloca lá. Eu mostrei espécie tal macho. Aí coloca lá espécie barra macho, espécie barra fêmea. Não, uma coluna para espécie, outra coluna para o sexo, né, se é macho ou se é fêmea. Então, evite juntar informações, porque separar depois é mais difícil do que juntar. Se você precisar juntar depois, por algum motivo, é mais fácil de juntar do que de separar. Tá? Tem como fazer os dois no R, mas é bem mais fácil juntar. Separar é mais complicado. Vai te dar muito mais trabalho. Então, alguns pontos críticos. Cores e fontes usadas para destacar informações na planilha não são interpretadas pelos programas. Por exemplo, R. Então, tudo bem, pode até pintar alguma coisa lá, mas efetivamente não vai servir para muita coisa lá para ajudar o R em nada. Então, se você pensar assim, esse dado está duvidoso, pinta com uma cor. Para o R não vai fazer diferença nenhuma. Ou esse dado está faltando, não vou botar nada na célula, vou só pintar com um amarelo. Para o R não vai fazer diferença nenhuma. Quando trabalhar com diferentes usuários, use controle de versão. Nunca altere os dados originais. Então, aquilo que eu falei, é interessante ter os dados originais e você vai tendo um controle de versão, vai atualizando as versões e mantém o original, porque se der um problema ali, você tem os originais para buscar. Entre com as informações separadas na planilha. Não misture variáveis, não combine variáveis. Depois, se precisar combinar no R, é muito mais fácil combinar do que separar. Às vezes você não consegue separar, e aí você vai ter que voltar naquela planilha gigante e separar tudo na mão. E isso pode gerar perda de tempo, retrabalho e pode gerar erro também. No geral, assim, acho que tanto para ecologia, né? Eu falei no início para ecologia, mas diferentes áreas do conhecimento, é um padrão, assim, que as linhas da sua planilha, do seu banco de dados, são as observações, as amostras, o entrevistado, né, a sua unidade amostral, a sua unidade experimental são as linhas.
e as colunas vão ser as variáveis, tá? Isso é um padrão meio geral, assim, né? A gente vê, às vezes, planilhas montadas ao contrário, né? Onde as variáveis são as linhas e as observações são as colunas, mas, no geral, a maioria das análises, né, dos programas no R, né, eu falo basicamente de R aqui, mas acredito que em outras linguagens, em outros programas é a mesma coisa, eles já estão prontos para que as variáveis sejam as colunas e as observações sejam as linhas. Atenção na hora de montar, para já montar dessa forma, né? Outro erro grosseiro, múltiplas tabelas em uma mesma planilha, não falei disso. Então aqui eu tenho uma tabela, né, com dados, tenho uma tabela com média de desvio padrão por área, média de desvio padrão por mês, então evitar também esse tipo de coisa. Quem tem gráfico, tá uma bagunça. Essa aqui é aquela primeira que eu mostrei lá, é um bagunção essa planilha aqui. Acho que uma das primeiras que eu fiz lá na graduação, então é um exemplo ótimo. Outra coisa que aconteceu comigo na graduação, dados separados em múltiplos arquivos. Esse aqui é um print do meu Explorer ali, no Windows, né, onde a gente organiza os arquivos. Então tem aqui, ó, resultados ASPSP 133 de abril de 2003. Resultados ASPSP 141 de agosto de 2003. E assim vai. Então o que é isso aqui? Isso aqui foi um projeto que foram realizados 8 cruzeiros. É o mesmo trabalho, para ser um banco de dados único, mas na época eu fiz uma planilha para o primeiro cruzeiro que eu estava trabalhando, e quando eu terminei de processar os dados lá com as colegas e com os colegas lá que estavam trabalhando junto comigo, aí, tá, agora vamos pegar o outro cruzeiro. Então tá, daí a gente salvou a planilha com outro nome, botou o número do cruzeiro novo e começou o processamento e foi anotando ali. Então foram gerados 8 arquivos. Então, quando eu queria juntar esses dados todos, eu tinha que ficar pegando os 8 arquivos. Imagina eu salvar os 8 e mandar para o R. Isso eu nem usava R na época. Fazia análise de dados, ASPSP aqui, tudo junto, no Excel. Era uma confusão. Era o que tinha na época. Mas dava muito trabalho, muita chance de erro, vários arquivos. Imagina você perde um desses, né? Então, não fazer isso, né? Isso aqui poderia estar tudo num arquivo só. Aí uma coluna identificando as coletas ou os cruzeiros, né? Os meses, os anos, e aí você tem tudo ali de uma forma unificada, né? Outro erro grosseiro, usar caracteres especiais ao invés de zeros. Por exemplo, aqui, digamos que eu tenho aqui as minhas amostras, latitude, longitude, profundidade, distância, e aqui nessa coleta aqui deu um problema lá e não mediu nada dessas coisas. No caso aqui não é zero, né? Eu não medi, deu um problema lá, eu perdi esses dados. Aí a pessoa vem e bota a interrogação porque eu não sei. Não, ou deixa em branco, ou bota já o NA. Né? Hoje em dia, a gente não tem mais a necessidade de preencher com NA. N maiúsculo e A maiúsculo juntos, né? Not available significa, né? Que é o caractere especial que o R usa para os dados perdidos, é o NA. Hoje em dia, as funções que a gente utiliza para importar dados para o R, ela já faz esse papel, né? Ela já tem lá um argumento padrão. Se tiver célula em branco, preenche com NA. Mas se você já quiser preencher, não tem problema. Mas não use isso aqui. Isso aqui vai fazer o quê? Qual que vai ser o resultado disso aqui? Se você for importar essa planilha para o R vai pegar e vai olhar essas interrogações aqui e vai transformar todas essas variáveis aqui em caracteres, em textos. Aí você não vai conseguir fazer análise nenhuma com essas variáveis. Tá? Então, efetivamente, isso aqui só vai te atrapalhar. Então, é preferível deixar em branco. Ou, às vezes, é zero, a pessoa bota uma outra... não, tipo, mediu lá e é zero mesmo, a distância é zero. Então, é zero aqui. Então, bota zero, não deixa nada que não seja zero. A informação é zero, né? Cuidado com os nomes de variáveis ou de observações, o que pode gerar muito problema. Então, por exemplo, eu tenho lá, medir uma variável que é a temperatura máxima, e a pessoa coloca no cabeçalho, tempo, espaço, máxima com acento, abre parênteses, graus Celsius. Não use acento, não bota espaço, não coloca a unidade de medida dessa forma, com parênteses, espaço, não faz assim, isso aqui vai te dar problema. Tá? Acento ele vai importar e ele vai transformar isso nos caracteres ilegíveis e depois vai ser terrível. Você vai ter que voltar para a planilha e arrumar tudo.
Você não vai conseguir trabalhar, vai te dar um trabalhão. Então, aqui eu coloquei uma coluna aqui, ó, bom nome e uma alternativa. Então, bom nome, eu quero especificar certinho, uso o underline, aqui até eu deixei o T maiúsculo, mas eu já usaria tudo minúsculo, então temp, underline, max, underline, C. Ou, alternativa, temp, mass, sem underline, tudo junto, minúsculo. Oxigênio, underline, mg, underline, litros, né, L de litros. Ou oxigênio. Botei oxigênio. Assim, a minha sugestão mesmo, qual é? Eu já fiz essas sugestões para alunos e alunas. Bota só a variável, tá? Temp mass, oxigênio, altura, amostra 01, né? Tipo, isso aqui já no caso uma observação, né? Amostra underline 01 ou amostra 01, não usar amostra intervalo 01. A minha sugestão é assim, coloca o nome da variável, só o nome da variável, dessa forma, tudo minúsculo. E aí você pode criar uma aba, tem a aba lá de notas na sua planilha, você pode criar uma aba que pode ter as unidades de medida. Então você coloca todas as variáveis ali. Se você colocar uma abreviação, temp max, você bota lá, temp max é temperatura máxima, unidade é grau Celsius, você especifica tudo bonitinho, então se alguém pegar lá, já vai saber. Porque também é terrível pegar a planilha com um código no nome da variável que ninguém entende, né? Então se você abreviou lá o nome da espécie, ou botou uma abreviação para ter umas variáveis que são enormes o nome, você botou uma abreviação toda esquisita lá que ninguém entende, cria uma planilha e bota lá os nomes das variáveis bonitinho, com as unidades de medida e as abreviações que você usou. Aí a pessoa que não sabe vai usar o banco de dados, já tem lá essa planilha com essas informações, tudo certo, o banco de dados fica limpinho e não vai atrapalhar em nada. Mas cuidado, esses nomes de variáveis assim, ó, pode te dar um monte de dor de cabeça. Então, isso aqui pode ser os metadados, né? Chamados metadados. Então, você pode ter informações complementares nesse metadados, as unidades de medida das variáveis, os métodos de coleta, significado de siglas e de abreviações. Tá? Então, isso tudo aqui nesse metadados é bem importante. Pode ser uma planilha, pode ser um documento separado. No geral, é legal você ter numa planilha. Não incluir na planilha do banco de dados, no banco de dados propriamente dito, né? Elas são importantes, essas informações, mas elas não são realmente dados que vão ser analisados. Né? São informações complementares. Então, se você não vai analisar a unidade de medida, não vai analisar o significado de uma sigla ou de uma abreviação, né, o método de coleta. Essas são informações que vão ajudar a pessoa talvez a interpretar a análise, né, ou para colocar lá no gráfico bonitinho, formatado, mas são informações, então, importantes, mas elas não são analisadas, né? Não são entrar nas análises. Então, coloca lá separado. Aí, geralmente, quando o pessoal salva, eu organizo isso tudo, digamos, no Excel. Depois eu salvo e mando, né, para a pessoa lá o CSV, digamos. Eu gosto muito de usar o CSV, o arquivo extensão .csv, né, que é o Comma Separated Values, né? Aqui, valores separados por vírgula. E aí você pode mandar o metadado junto no arquivo TXT. Aí o pessoal abre lá o TXT e já tem essas informações todas lá. Ali tem um texto explicativo e está junto com os bancos de dados, então você consegue se encontrar lá e não perder nada. Alguns pontos críticos, então. Programas de análise de dados como R, eles não leem a formatação da planilha. Às vezes essa formatação pode até ocasionar um erro de leitura, então cuidado com isso. Tá? Inserir uma informação por célula, usar NA nas células em branco, que são as sem informação, not available, não está disponível. Bota NA dessa forma padronizada aqui para o R, ele já agradece, já vai dar tudo certo. Tá? E cuidar com os nomes das variáveis, eles têm que ser simples, né? Sem espaço, sem caracteres especiais. De preferência já faz tudo minúsculo, vai facilitar na hora de você escrever o código. Senão você bota lá maiúsculo, na outra bota minúsculo, aí na hora de digitar o código você digita maiúsculo, não acha variável, aí você já entra no desespero e fica dando erro, e não acha variável porque o nome é maiúsculo e você está digitando minúsculo. Então padroniza tudo minúsculo e acabou, não vai ter esse problema. Né? Evita armar a puca para você, né? Já faz a coisa o mais fácil possível para você poder analisar os seus dados. Isso, assim, vamos para o encerramento, mas essa era a ideia, né? Algumas orientações, algumas dicas, vamos dizer assim. Esse vídeo talvez seja mais de dicas, né? Para te ajudar a estruturar o seu banco de dados, a sua planilha de dados, né? Mas para não ser aquela planilha bagunçada que tem dados, que tem análise de estatística descritiva, tem gráfico, tem tudo junto, é uma bagunça. Então depois você joga isso, nem consegue importar para o R, vai dar uma confusão, ok?
Então vamos para o encerramento. Então é isso, acredito que vai te ajudar bastante esse vídeo, já deve ter te dado várias ideias. Então, para continuar esse assunto, que eu sei que é bem interessante, eu vou fazer um vídeo na próxima semana que vai ser, vamos dizer assim, algumas ferramentas no R para você trabalhar com a planilha dentro do R. Então, tipo, pá, Luiz, eu tenho minha planilha, eu organizei desse jeito aqui que você sugeriu, formato de banco de dados, tá, e agora? Eu levo para o R e não consigo. Como é que eu vou fazer uma média, um desvio padrão, obter essas estatísticas descritivas, preparar a planilha para o gráfico, né? Como é que eu vou sair de um formato para o outro, né? Eu falei do formato longo, do formato de tabela. Então, no próximo vídeo, a gente vai na prática no R ver várias ferramentas lá para você fazer essas coisas e poder usar o seu banco de dados direto no R, sem ter que ficar montando planilhas diferentes. Ah, vou tirar os dados daqui, aí vou transpor. É um trabalhão fazer isso no Excel. Pode gerar muito erro, você pode depois ter planilhas erradas, aí, com dados errados. A chance de você ter erro na hora de digitar, de puxar um dado daqui para lá, é muito grande. Então vamos fazer isso tudo no R, que daí não tem risco nenhum. Beleza? Então, se você gostou, curte o vídeo para ajudar o canal, se inscreve se não está inscrito, se não está inscrito, compartilha, salva na playlist, né? Cria uma playlist aí que vai te ajudar e vai me ajudar o canal também. E até a próxima semana. Um abraço.